Olá, aqui é o professor Fábio Guimarães. Eu venho conversar sobre integridade, compliance como ferramentas de atuação da administração pública. Falo disso a partir de um cenário de dificuldades da administração pública no Brasil operar os seus serviços de uma forma eficiente. Nós temos aqui o exemplo justamente do serviço de saúde. Serviço de saúde que sempre teve dificuldades na aquisição dos insumos necessários para que a oferta seja feita, e agora, no tempo da pandemia do Covid-19, a dificuldade decorrente da prática de corrupção. Temos visto vários noticiários informando que há desvios, há problemas, há irregularidades na compra desses equipamentos necessários para o enfrentamento da pandemia. Então, neste pano de fundo da importância do compliance e da integridade para o aperfeiçoamento da gestão pública, da oferta dos serviços públicos, inclusive de saúde, faço a oferta da seguinte reflexão. É importante pensar compliance e integridade aplicados ao serviço público e pensar em desafios que eles representam para inovar a organização da administração pública, para que essa administração pública possa operar de uma maneira mais adequada às necessidades desse povo brasileiro. Pensando nisso, não podemos esquecer que poder e poder político tem uma relação estreita com corrupção. Não queremos fazer a generalização, mas temos visto vários episódios de práticas corruptas relacionadas a titulares de poder. Temos visto que às vezes a corrupção leva o titular ao poder. Temos visto que por corrupção alguns titulares permanecem no poder. Temos visto os efeitos nefastos da corrupção por parte daqueles que ocupam o poder. E isso não é um fenômeno de agora, né, do Brasil. É um fenômeno que sempre aconteceu, né, em graus variados, em intensidades diferentes e com repercussões também diferenciadas. Mas não podemos olhar para a corrupção, olhar para a forma como ela contamina o poder político e ficar inertes. Precisamos pensar em soluções. A proposta de nosso curso, que começa hoje, é de pensar um compliance público, pensar um compliance que possa ser útil à administração pública, pensar medidas de compliance, medidas de integridade que possam servir para a administração pública no Brasil. E este curso tem essa proposta, pensar esses institutos. A ideia não é de agora. Nós temos visto que compliance, que integridade, já é um fenômeno legislado no Brasil. Nós temos algumas leis que já tratam desses instrumentos. E também temos visto algumas práticas, ainda que iniciais, de adoção de compliance, de estruturação de compliance, de programas de integridade por parte da administração pública. Temos visto um esforço grande dos órgãos de controle da administração pública, tanto para darem um exemplo, mas também para estimular a adoção desses mecanismos para facilitar a supervisão do funcionamento da administração pública. Pensando nisso, a ideia que desenvolvemos é de que possa haver um pontapé já realizado recentemente no Brasil, tanto pelo esforço legislativo, também como pelo esforço de operações, né, policiais e judiciárias de combate à corrupção, nós queremos aproveitar esse momento favorável para tematizar e para pensar a corrupção e sugerir uma questão simples. É preferível combater ou é preferível combater e prevenir a corrupção? Nós pensamos aqui numa proposta de que é talvez mais interessante,
mais importante utilizar de compliance, utilizar de programas de integridade para prevenir a prática da corrupção. E aí, pensando nisso, pensando neste ambiente de compliance, neste ambiente de integridade na administração pública, nós percebemos já um movimento de estímulo a essa estrutura, a essa busca dessas ferramentas. Vemos lá uma cooperação técnica que acontece entre os órgãos de controle externo, entre os tribunais de contas, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, para que haja o implemento dessas ferramentas, para que a cidadania seja desenvolvida e compareça como um elemento importante de controle social que se comunique com essas ferramentas de controle por compliance, controle por programas de integridade. E isso se revela nas administrações públicas federal, estaduais, distrital e municipais. Temos visto um avanço da legislação. Nós temos já uma legislação histórica para combater a improbidade administrativa. E aí temos visto um avanço dessa legislação com a Lei 12.846 de 2013 e o seu regulamento. Temos visto a Lei 13.303 de 2016 como sinais claros pela melhor estruturação, pela melhor comunicação das ferramentas de compliance e integridade como mecanismos de controle para a administração pública, como ferramentas importantes para que a administração pública as utilize em todos os seus setores. E o grande gargalo, não é? O grande gargalo das licitações e contratos administrativos, enquanto seja ali o grande locus das práticas corruptivas. Nós temos aí a possibilidade de usar as ferramentas de compliance e integridade para melhorar os fluxos de operação das licitações e contratos, evitando as práticas corruptivas. Em nível local, o que nós percebemos é que existe um esforço, existe um interesse da administração pública em aplicar compliance, em adotar medidas de integridade, justamente junto aos seus licitantes, junto aos seus contratados. E é interessante pensar que essas medidas vão favorecer não só o ambiente de atuação contratual da administração pública, mas pode se estender para todo o ambiente local de negócios, todo o mercado fornecedor para a administração pública e todo aquele mercado que opera no território de município pode se interessar pelas ferramentas de compliance e integridade como vantagens competitivas, criando um ambiente de negócios mais eficiente. Essa visão de futuro que é oferecida pelo compliance e pela integridade passa pela institucionalização dos programas de compliance e de integridade na administração pública. A exemplo de estados, a exemplo de municípios que já têm lá o seu programa parcialmente ou integralmente ou ainda em fase de testes, né, para operar esses efeitos desejados de melhoria da performance da administração pública e melhoria das medidas de prevenção às práticas de corrupção, temos visto a necessidade de toda a administração pública municipal, todos os municípios brasileiros buscarem essa institucionalização, terem lá uma estrutura administrativa para compliance, para integridade, terem lá a sua normatização local feita, terem lá a definição das suas políticas e procedimentos para que compliance e integridade operem e produzam os efeitos desejados para a própria administração pública com vistas ao próprio desenvolvimento local. Nesta primeira aula, nós apresentamos a ideia
e a nossa proposta é de avançar neste conteúdo. No próximo encontro, trataremos das características dos programas de compliance de integridade para a administração pública municipal. Fiquem bem, cuidem-se, até mais!